Graça e paz, minhas irmãs. Eu gostaria de convidar as irmãs para abrirem a Bíblia no capítulo 3 de Gênesis. Vamos falar um pouquinho desse personagem chamado mulher. Não sei se vocês conhecem, mas é uma coisa maravilhosa de Deus. Capítulo 3 de Gênesis. No versículo 13, está escrito assim: disse o Senhor Deus à mulher: o que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Amém. Aqui, se nós olharmos um pouco, nós vamos ver que desde o início, Deus tem um propósito para o planeta Terra. A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A Bíblia diz: no início, criou Deus os céus e a terra. Então, Deus sempre tem um propósito para a terra. E quando Deus começou a criar na terra, se você acompanha a narrativa de Gênesis, você vai ver que Deus criou e exagerou de tanta beleza. E a Bíblia diz assim: e viu Deus que era tudo muito bom. E só porque era muito bom, Deus decidiu: façamos agora o homem à nossa imagem e semelhança. Deus falou, porque todas as coisas Deus criou pela sua palavra. Mas agora que ele vai criar o homem, ele fala, e depois ele toca o barro da terra, e ele com o barro, ele faz o homem, e ele sopra nas narinas do homem. Quer dizer, ele fala, ele toca, ele se esvazia dentro do homem. Estava lá o homem. E Deus, então, vai dar autoridade ao homem sobre tudo o que ele criou na terra, porque a terra é do homem. E como é que Deus fez isso? Ele foi passando todos os animais na frente do homem para o homem dar nome, para o homem exercer autoridade. E Deus foi passando os animais aos pares, macho e fêmea. E o homem foi dando nome: boi, vaca, passa, cão, cadela, cavalo, égua. À medida que o homem ia dando nome, ele ia tomando uma consciência. Todo macho tem a sua fêmea. Cada macho tem a sua fêmea e eu. Cadê minha fêmea? Quando terminou, a Bíblia diz assim: mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Pá. Então você já pode imaginar como é que o Adão estava. O Adão tomou conhecimento que até o macaco tinha a sua macaca.
E ele? Tadinho. Cadê você? Cadê eu? Cadê a mulher? E quando Deus viu Adão, coitado, daquele jeito, insatisfeito, sozinho, de tudo que Deus criou, Deus estava muito satisfeito, menos com a solidão do homem. E Deus entra com providência, porque Deus é o provedor da necessidade. Ele vai lá e ele vai suprir a necessidade do homem. Ele vai dizer o primeiro não da Bíblia: não é bom que o homem esteja só. E entrou com a providência: faremos uma ajudadora ou auxiliadora que lhe seja idônea. Deus, então, agora vai fazer a mulher. Só que a mulher não foi concebida naquela hora no coração de Deus, desde toda a eternidade. Só que Deus ainda não tinha trazido a mulher. Eu não sei se vocês prestaram atenção, Deus fez o homem do barro da terra, o homem é a terra. Na hora que o homem sentiu falta da mulher, era a terra clamando a Deus pela mulher. A terra não clamou a Deus pelo homem, clamou pela mulher. Está lá o homem. E cadê a mulher? E cadê a minha fêmea? Deus agora então vai fazer a mulher. Primeira providência de Deus, ele põe o homem para dormir, e eu gosto muito disso. Porque o homem não deu sugestão. Porque se o homem tivesse acordado, ele ia dar a sugestão. Eu sempre acho que entre todas as sugestões que o homem ia dar para Deus era: não põe em boca não, Senhor. Porque se tem uma coisa na mulher que incomoda os homens é a boca. O homem dormiu. Eu gosto quando Deus faz isso, porque Deus, quando criou a mulher, ele criou sozinho, sem opinião de homem. Portanto, Deus não fez a mulher para ser agradável ao homem. Deus não fez a mulher segundo a vontade do homem. Ele fez a mulher como ele idealizou no seu coração. Fez o homem dormir. E, enquanto o homem dormia, Deus tirou a costela. E da costela do homem, Deus fez a mulher. Do jeito que ele queria. E quando Eva estava pronta, Deus segurou Eva aqui, acordou o homem ali, e aí, tchan, 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 entendeu? Deus vai celebrar o primeiro casamento. Ali no Éden, quando o homem viu a mulher, ficou fora de si. Osso dos meus ossos, carne do meu carne. Você vê que o homem virou um legislador. O homem incorporou. O homem ficou uma coisa maravilhosa quando ele viu a mulher. Entendeu? Ele estava completo. Quando Deus criou a mulher, ele não soprou vida na mulher. Deus soprou a vida no homem, e a vida que estava no homem veio para a mulher. Por quê? Porque desde o início, para Deus, o homem vai sempre representar Jesus, vai representar Cristo, e a mulher vai representar a igreja. A vida que está em Cristo é que vem para a igreja. Deus plantou jardim, disse ao homem para guardar, quer dizer, tomar conta, o tempo todo, abrir os olhos e cultivar.
Eu não sei se o homem cultivou, mas ele não guardou. Ele não tomou conta. E porque não tomou conta, Deus que vinha todos os dias pela viração do homem para encontrar com o casal se deleitava na presença de Deus. E quando Deus ia embora, a vida de Adão e Eva era uma contínua expectativa pela próxima visita. Nesse dia, Adão não estava lá e Eva recebeu uma visita que não era Deus. Era uma serpente tagarela. Só que ela não sabia que era Satanás que estava travestido de serpente. E nós sabemos o que aconteceu. Eva lutou, Eva foi tentada, Adão não foi tentado. Adão pecou de cara limpa, está escrito. Mas Eva foi tentada e caiu na tentação. Por isso Deus diz: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Bem, sabemos o que aconteceu. Sabemos que o primeiro pecado não foi ali no Éden. O primeiro pecado foi no céu. Houve uma revolta de anjos, lideradas pelo arcanjo Lúcifer. Lúcifer virou Satanás. Os anjos que caíram com ele viraram demônios, mas Deus nunca moveu uma palha, um dedo para redimir os anjos. Mas agora que houve a queda do homem, Deus se levanta, Deus publica, Deus anuncia: eu vou fazer. Foi muito claro o apelo de Eva. Quando Deus diz para ela: o que é isto que tu fizeste? Ela disse: a serpente me enganou e eu comi. Pronto. Eu comi. Deus, então, toma a frente. Ele diz: eu porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá o calcanhar. Mas, mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o governo, o poder. Deus aqui dá a promessa do Redentor a Eva. Deus aqui vai vingar. E a promessa da redenção, a promessa do Messias é dada a Eva. Nós vemos que depois os dois vão ser expulsos do jardim do Éden, mas eles não saem de mãos vazias, eles levam a promessa de Deus. Aqui Deus, através de Eva, vai chamar uma descendência humana que está sob maldição, porque a maldição veio com a primeira mulher e o primeiro homem. Então, através da primeira mulher, entra a maldição na terra, mas vem a promessa do Messias. Deus está principiando uma época na terra, no planeta do homem. Passam-se tantos milhões de anos. Um dia, Deus vai cumprir a promessa feita a Eva em outra mulher. Chega o momento em que lá em Gálatas 4, versículo 4, Paulo diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O grande problema nosso é que muitas vezes nós não estamos atentos ao que Deus está fazendo, ao que Deus está gritando. E até hoje, chega na época que achamos que Jesus Cristo nasceu na terra, que nós chamamos de Natal, e nós festejamos o Natal
presentes, festas, bebedeiras, mundanismo. E esquecemos que ali nós celebramos o cumprimento da promessa de Deus feito a Eva. O nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez à primeira mulher. Esse é que deve ser celebrado no nascimento de Jesus. Mas tudo bem, chega a hora de Deus cumprir sua promessa. O que é que ele faz? Ele vai começar uma época nova na terra. Ele vai começar através de duas mulheres, duas gerações, dois momentos. No capítulo 1 de Lucas, a Bíblia fala de duas mulheres, uma velha, uma jovem. Primeiro, ele aparece a Maria, no 6º mês, Lucas 1:26, está escrito: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente que de ti nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos ver aqui. Duas mulheres. Quem disse que Isabel é velha foi o anjo, não sou eu. Porque uma vez eu estava pregando sobre isso, irmã, a senhora chamou Isabel de velha. Eu não, foi o anjo Gabriel, só repeti. É Isabel que é velha. Essa Isabel, parenta de Maria, ela era casada com um sacerdote, logicamente, da tribo de Levi, Zacarias. E eles já estavam em idade avançada e ela era estéril. E um dia o anjo apareceu no turno de Zacarias, falou com ele que ele ia ter um filho, falou sobre João Batista. E ele disse para o anjo: como é teu nome? O anjo praticamente disse para ele: não é da sua conta. Eu sou Gabriel e assisto na presença de Deus. Você vai ficar mudo. Bem, o fato é que Isabel engravidou. Isabel ficou tão atrapalhada quando se viu grávida, por causa da idade dela, que ela guardou em segredo. Se você olhar aqui no versículo 24, a Bíblia diz: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Ela ficou envergonhada. Não disse para ninguém. Ninguém sabia que Isabel estava grávida. O anjo foi lá e entregou para Maria. Disse tudo.
Pense o que é isso. As pessoas, às vezes, ficam querendo ter visões proféticas, querem ter sonhos proféticos. Se você observar, Maria, o anjo disse para Maria, não temas. Por quê? Porque ela ficou apavorada. Normalmente, quando aparece um anjo, ele diz, não temas. Porque é uma visão espiritual. O anjo vai, fala com Maria, Maria era jovem. Maria era jovem. Ele diz para ela, terás um filho. Maria diz, epa, a conversa aqui está séria. Porque eu sou noiva. Naquela época, o que significa? José já tinha pago o dote de Maria. E já tinha assinado o ketubá. Porque era assim que se fazia em Israel. O rapaz ia na casa da família onde estava a moça. Ele já sabia qual era o dote a pagar. Chegava lá, ele entrava na casa da moça, família toda em volta da mesa, a moça também. Ele pagava, todo mundo contava, tá certinho, tá. Ele assinava um documento chamado ketubá. A moça também assinava. Aquele documento valia por uma certidão de casamento. Tomavam uma taça de vinho. Depois o rapaz ia embora para a casa do pai dele. A moça ficava na casa da família dela até o dia que o rapaz quisesse vir buscar. Mas ela estava comprada, o preço dela estava pago, ela era a propriedade dele. Então, José já havia pago o dote, Maria era a propriedade dele, mas ainda não tinha vindo buscar. Agora, aparece o anjo e diz para ela, terás um filho. Ela disse, como? Maria era virgem, era pura, mas não era idiota. Ela sabia que para ter filho, ela tinha que deitar com um homem. Então ela diz, como se fará isso se não conheço o varão? Não tenho relações com homem nenhum. Olha que moça viva, né? Que pensa. Ele disse, olha, o Espírito Santo te cobrirá, e o ente que de ti nascer será chamado o Filho do Altíssimo. Ela disse, então se é assim, faça-se em mim segundo a sua palavra. Aí o Espírito Santo cobriu a palavra que caiu no ventre de Maria e ela engravidou de Jesus. Bem, antes do anjo ir embora, ele disse, ei, tenho um negócio para dizer, Maria. Sabe, Isabel, a tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice. Sendo ele já o 6º mês, Maria. Para aquela que diziam que era estéril, viu? Maria pensou, 6º mês. Isabel grávida, naquela idade. Velha, grávida, pobre, tendo que carregar água do poço, abaixar, tirar água no cântaro, carregar para casa, lavar roupa do marido, que é sacerdote, cozinhar, naquela idade. Olha que gravidez, para muitas que são tão jovens, já se torna um fardo difícil. Que eu nunca vi uma turma tão mole como hoje. Entende? Né? Outro dia eu estava conversando com a moça sobre gravidez. Eu disse, minha filha, pelo que você está me falando da gravidez, parece até que você é macho. Porque quem tem que sofrer ficando grávida é macho. Porque para a mulher é uma coisa muito natural. A gravidez tem tudo pronto. Tem útero, tem ovários, tem seio, tem tudo. Por que essa confusão para engravidar? Maria pensou na idade de Isabel. Vocês estão vendo que momento é esse? O próprio anjo que trouxe a notícia para Maria falou de Isabel.
O que é que Deus está fazendo? Está começando o Novo Testamento a partir de quê? 2 mulheres. Lá ele começou a humanidade com uma mulher, com Eva. Aqui ele vai começar o Novo Testamento, 2 mulheres. Uma jovem, uma velha. 2 gerações. 2 gerações. Maria, uma moça especial. Eu não sei porquê. Eu fico tão aborrecida quando a igreja romana sujou tanto a barra de Maria. E inventou tanta coisa. Tem até Nossa Senhora do Ó aqui em São Paulo. E, resultado, os evangélicos evitam falar de Maria. Maria não tem nada a ver com essa safadeza. Olha o Magnificat de Maria. Se você quer conhecer Maria, leia o Magnificat de Maria, porque ali ela diz o que ela pensa. Maria pensou, coitada de Isabel, tão idosa, sem ter ninguém para ajudar, sem poder pagar, tendo que dar conta de tudo. Lavar roupa na potassa, carregar água, cozinhar, fogão de lenha. 6º mês, eu vou ajudar Isabel. Isabel morava na Judeia, em cima. Maria morava na Galileia, embaixo. Maria arrumou as coisinhas dela, fez a trouxa, porque não tinha Samsonite. Fez a trouxa, e lá um dia, a luz da lua deve ter pego um pedaço de pão e um odre de água. Botou o pé no caminho e foi a pé, porque esse era o jeito, da Galileia subindo para a Judeia. Não sei quantas horas ela levou de Nazaré até chegar nessa cidade da Judeia. O fato é que ela chegou. Ela chegou. Essa moça tinha literalmente o rei na barriga. Mas ela foi ajudar. Ela foi estender a mão. Ela se preocupou com a dificuldade da outra. Ela viu a dificuldade e foi suprir. Quando ela chegou na frente da casa de Isabel, que ela bateu na porta, Isabel abriu, olha o barrigão da véia. Entre tantas coisas que Isabel disse para Maria foi, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança dentro em mim saltou de alegria. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Deus está começando o Novo Testamento. 2 mulheres, 2 gerações, uma ajudando a outra. Quem é que estava se comunicando ali para o começo? Nenhum dos 2 tinha nascido. Era João Batista dentro do ventre de Isabel, Jesus no ventre de Maria. As 2 tinham a barriga de aluguel para Deus. Dentro do ventre delas, Deus tinha o propósito do começo de uma nova época de Deus com o homem. Deus ia redimir a humanidade. Deus ia cumprir a promessa que ele fez a Eva. Deus ia trazer à terra aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, o poder, o governo, a autoridade. No ventre de 2 mulheres, João Batista, dentro do ventre de Isabel, se comunicando com Jesus, no ventre de Maria. 2 mulheres. Deus agora vai trazer os 2. E você diz, Maria, se você olhar, e eu queria
que você visse no versículo 56 do primeiro capítulo. Quem está projetando, peço o favor de projetar o versículo 56 do capítulo 1 de Lucas. Dá para fazer? Lucas 1, 56. Isso! E Maria ficou com Isabel quase 3 meses e voltou para casa. Na minha Bíblia diz, e Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos fazer as contas. Quando Maria foi para a casa de Isabel, Isabel estava com 6 meses de gravidez. Maria ficou 3 meses, o que significa que Maria ficou com Isabel até Isabel parir. Maria ficou com Isabel os 3 meses mais difíceis para uma mulher. Trabalhando, ajudando. Olha, sua mão quando está aberta para dar, ela está aberta para receber. Maria não sabia o que era que se passava com a mulher quando ia parir. Mas ela ficou ajudando Isabel. Ela viu, quando nasceu João Batista, as dores, as dificuldades, os panos para lavar, os coeiros, tudo. Ela aprendeu tudo, ela não sabia que ia parir sozinha o filho dela. Mas Deus ali estava provendo para ela aprender tudo o que ela precisava para a hora que o filho fosse nascer. Você entendeu? Você estende a mão aqui e você vai receber lá. Maria foi ajudar Isabel e com isso ela teve um estágio para saber como ela ia cuidar do bebê dela. Na hora que ela fosse parir, no estábulo, sem parteira, sem ninguém. Maria aprendeu. Maria colheu a informação de tudo o que ela precisava e voltou para casa. Aqui nós vemos 2 gerações de mulher. A Bíblia fala no capítulo 2 de Tito do ministério das mulheres mais velhas dentro da igreja. A obrigação nossa de ajudarmos as mulheres mais jovens, em vez de criticarmos. Criticamos os erros que as mais novas cometem, o exagero delas, o modo de se vestirem. Elas fazem tanta coisa que eu não faria, lógico. Tem umas que estão botando uma taturana aqui. Elas estão, fazendo tatuagem até na sobrancelha. Está fazendo. Agora manda eu fazer, Deus me livre. Será que tudo o que elas precisam de mim é que eu vá criticar? E as coisas que fazem, faz botox e faz não sei o que facial e tanta coisa. Será que eu posso esquecer as coisas ridículas que eu já fiz na idade delas? Com certeza eu fazia. Mas lógico que eu já esqueci. Porque é fácil a gente lembrar do que os outros fazem. Mas com certeza eu fiz. Então, nós, mulheres mais velhas na igreja, de acordo com a palavra de Deus, nós temos obrigação de ajudar as mais jovens, de incentivá-las, de ajudá-las para serem esposas dinâmicas, mães santas, donas de casa com alegria. Ao mesmo tempo que Isabel ensinou a Maria tudo o que Maria precisava, Maria foi humilde. Maria, que ia ser a mãe do Filho de Deus, não se sentiu superior a Isabel. Ela foi ajudar.
Nós temos hoje uma dificuldade muito grande na igreja, que as mais jovens, elas sabem tudo desse negócio de computador e celular e tudo mais. Eu tenho passado um pedaço. Essa semana eu tive uma vitória. A minha filha descobriu como é que faz check-in automático. Check-in. Como é que chama? Hein? Online. Então, agora eu não tenho mais que ir 10 horas antes para o aeroporto. Porque é jovem. Eu disse para ela, como você aprendeu? No celular. Eu disse, muito obrigada. Agora eu tenho o próximo passo. Por quê? É difícil para mim. E eu não gosto. Eu detesto o celular. Eu acho uma coisa mafiosa. Mas aquela mais jovem gosta de estar com o dedo lá e faz para cá e passa o dedo e vira e mexe. Eu não gosto. Existe assim muita coisa que uma jovem, uma mulher jovem na igreja pode ajudar uma mais velha. Por que não? Tenha paciência. Maria deve ter tido uma trabalheira com Isabel. Mas Deus ali estava começando uma época na vida das duas. Maria não sabia que através das dificuldades de Isabel, ela estava sendo preparada para alguns meses quando ela fosse ter o filho dela. Então nós precisamos saber que assim como Deus usou duas mulheres de gerações diferentes para começar o Novo Testamento, Ele continua hoje usando dentro da sua igreja mulheres de gerações diferentes. Uma não é melhor do que a outra, mas uma deve sim ajudar a outra. Então nós vemos Deus começar com uma mulher, Eva. Ele deu a promessa. Maria e Isabel, ele cumpre a promessa. Deus, Jesus Cristo é muito claro. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações. Todas as nações. Você sabe o que é isso? Todas as nações. Se eu pedir para alguém aqui me dizer o nome de todas as nações da terra, duvido que alguém me diga. Semana passada, essa hora, eu estava pregando num campo. Calor, calor, calor. Uma porção de mulheres sentadas assim. Tinha mais de 500 mulheres. Umas segurando o teto porque estava caindo. Na África, em Angola, num lugar chamado Viana. Tem as fotos ali, o pessoal segurando para o teto não cair. Viajei para cá, estou aqui hoje. Mês que vem, Estados Unidos e Japão. Volto de lá, Turquia e Grécia. Assim, o mundo hoje está tão pequeno, porque nós temos aviões. Mas naquela época, não tinha. Só que Jesus disse, fazei discípulos de todas as nações, e Jesus não estava simplesmente sugerindo. Ele diz, fazei. Isso está no imperativo positivo. Fazei discípulos. Nós vemos a igreja ficar em Jerusalém. Mas ele tinha dito Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A igreja ficou satisfeita em Jerusalém. Foi preciso começar uma perseguição à igreja com o apedrejamento de Estevão no capítulo 7 de Atos. Capítulo 8, houve a diáspora. Porque crente é um povo que tem medo de morrer. Todo mundo se fugiu de Jerusalém. Onde eles iam entregando o que eles tinham, que era a mensagem de Cristo.
Mas, quando chega a hora do evangelho entrar na Europa, o que foi que aconteceu? Se Deus começou lá no início com uma mulher, Ele começa o Novo Testamento com 2 mulheres. Agora o evangelho vai entrar na Europa. Lógico que Ele vai usar mulheres. Vamos ver o que está escrito em Atos 16. Atos 16 tem uma coisa tão linda, não é? Atos 16. A Bíblia diz no versículo 6: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar o evangelho na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu. Preste atenção o que está acontecendo. Está Paulo com Lucas, a sua turma, no meio do mar, no serviço missionário. Foi o Espírito Santo que tinha mandado. Aí, ele chega a um ponto que, naquela região da Frígia e da Galácia, eles foram impedidos. A Bíblia diz, está escrita que eles foram impedidos de pregar o evangelho na Ásia. Por quê? A Ásia já estava toda evangelizada? Não. Simplesmente o Espírito Santo disse, não quero. Por quê? Não é da sua conta. Não quero. Aí, defrontando, bem na frente dele estava a Mísia. Aí eles tentavam ir para Bitínia. O Espírito de Jesus Cristo disse negativo, para cá não vai. Ué, que ministério é esse? Vai para a Ásia? O Espírito Santo disse, não vem para cá, não vai passar. Vai para Bitínia, o Espírito de Jesus Cristo diz, não é para cá. Os pobres missionários, tadinhos, ficaram ali, rodando. E agora para onde a gente vai? O que é que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? Quantas vezes eu fico assim, na hora da gente marcar, não é, Ásia? A agenda. Só tem um final de semana, mas tem mais de 30 igrejas querendo aquele final de semana. Para onde eu vou? Para onde? A gente fica no mesmo lugar, esperando o que Deus vai fazer, e Deus não faz as coisas quando eu quero. Ele faz quando Ele quer, se Ele quiser. Aí Paulo, os missionários ficaram ali no mar, rodando. O Espírito Santo de um lado diz, não é para cá. O Jesus Cristo diz, não é para lá. De noite, Paulo teve um sonho. Olha, a Bíblia diz que à noite, no versículo 9 do capítulo 16, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, pedia, implorava, dizendo, passa na Macedônia e ajuda-nos. O anjo vai ali para o missionário e diz, vai lá, ajuda a gente. Por quê? Que esse anjo se fantasiou de macedônio para aparecer para Paulo e rogava, pedia, implorava. Passa na Macedônia. Paulo diz, então é por isso que o Espírito Santo não me deixou ir para a Ásia, o Espírito de Jesus Cristo não deixou ir para a Bitínia, então é por isso, é para a Macedônia, o que vai acontecer? O evangelho vai entrar na Europa. Olha, entenderam que era para ir para a Europa. Foram. Quando chegaram lá, a Bíblia diz que navegando para Troade, tudo mais. A Bíblia diz nos sábados, olha o que vai acontecer. Saímos da cidade,
para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Você entendeu? Tinha um grupo de mulheres, por isso que eu estou dizendo. Ninguém deve brincar com mulher. Ninguém deve brincar com mulher. Se homem tivesse juízo, não se metia com mulher. Para brigar, não. Nunca brigar com mulher. Porque Deus botou a briga feia entre a mulher e o diabo. Não foi entre o homem e o diabo. A briga é com a mulher, por isso o homem devia ter mais cuidado. Porque a mulher é para brigar com o diabo. Então, homens, aceitem meu conselho. Trate a mulher com todo amor. Porque com mulher não se briga. Paulo entendeu. Era por isso. O Espírito Santo diz, para cá não. O Espírito de Jesus Cristo diz, para cá não. Por quê? Porque tem umas mulheres orando. Tem mulher orando. Tem reunião de mulher. As mulheres iam para perto do rio para orar. E o Espírito Santo de Jesus Cristo entraram com tudo, vão lá. É lá que está o segredo. É lá que está a mina, onde tem mulher orando. Os céus se abrem, o inferno treme, e uma coisa nova vai acontecer na terra. Chegaram lá, terreno preparado de oração. Paulo pregou Jesus, a mulherada se rendeu, todos foram batizados. Tinha uma sacoleira. Que mulher terrível. Lídia, ela era vendedora de púrpura da cidade de Tiátira. Ela ia em Tiátira, comprava púrpura e trazia para vender na Europa. Uma mulher empresária. Está vendo? Ela tinha visão. Ela gostava de progresso. Imediatamente que ela foi batizada com toda a sua casa, ela veio para Paulo e disse, se o senhor acha que eu sou digna, eu quero hospedar vocês todos na minha casa. Que mulher da visão imensa. Que visão! Ela não se importou de cozinhar para todo mundo, lavar roupa daquela porção de homem, cuidar, porque o homem faz uma desordem dentro de casa. Ela quis, ela viu o potencial. Ali nasceu a primeira igreja na Europa. A igreja dos Filipenses. Ali, na casa de uma mulher. Na Europa. O que eu quero dizer para nós hoje é que se Deus lá no início usou uma mulher pecadora, Eva, e deu a ela a promessa do Redentor, e depois ele vem e começa o Novo Testamento com duas mulheres, Maria e Isabel. Ele vai usando mulheres o tempo todo. Para entrar o evangelho na Europa, ele vai usar uma mulher, Lídia. Para entrar um evangelho em Samaria, ele usa aquela mulher samaritana. Para anunciar a ressurreição aos seus discípulos, ele usa Madalena. E Deus vai usando mulheres. O que será que Deus tem planejado para você hoje, mulher, igreja do século 21? Se Deus sempre usou mulheres nos momentos mais incríveis da sua história com a humanidade, o que é que Ele está pretendendo de você hoje? Olha, a Bíblia diz
pela boca do salmista no Salmo 139, quando o salmista está orando, ele diz para Deus: tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. O que significa que não foi seu pai que fez você, não foi seu marido que fez seu filho, porque seu marido não sabe fazer nem essa taça de água, e muito menos você. Foi Deus que fez. Deus podia ter trazido você no tempo do rei Herodes, podia ter tecido você no ventre de uma mulher. Ele podia ter tecido você, minha irmã, no tempo de Getúlio Vargas aqui. Mas ele desceu, deixou para tecer um corpo para você no ventre da sua mãe, para você ser mulher, mãe, irmã, tia, sobrinha, prima, para a igreja do século 21. Por que será que nós achamos que isso aconteceu por acaso? Não. Deus tem um propósito para você. E se eu fosse o diabo, eu ia tentar atrapalhar. Saiba que no tempo de Elias fez tudo o que tinha que fazer no tempo dele. No tempo de Ezequiel fez tudo o que tinha que fazer no tempo dele. Eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer agora no meu tempo. Porque Deus não prometeu que vai estender os meus dias. O número dos nossos dias está contado na mão de Deus. E Deus é fiel. Ele vai cumprir o número dos meus dias. Eu não sei quantos são, mas Deus sabe. Então eu tenho que aproveitar o meu tempo agora, já que Ele não quis que eu nascesse no tempo da escravidão. E eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer agora. Porque hoje é o meu tempo. Será que você percebe que Deus não bota prego sem estopa? Se Ele chamou você para ser mulher na igreja do século 21, Ele tem algo tremendo para você. Agora, não pense que você está aqui por acaso. Não pense que você é apenas mais uma pessoa. Não. Na visão de Deus, você é única. Observe que Deus não fez uma mulher neste mundo com 2 seios, nem 3, nem 4 pernas, nem 2 cabeças. Ele fez você como Ele fez qualquer outra mulher. E Ele tem um plano para você. E do jeito que Ele trouxe você e inseriu você na história dEle, Ele trouxe você e inseriu você no corpo de Cristo. Ele está esperando uma resposta sua. Mas foi Jesus Cristo que disse: sem mim nada podeis fazer. Você não vai poder fazer nada, você não vai poder ser ninguém se você não segurar a bênção que Deus lhe deu, que é Jesus Cristo. Portanto, é preciso que você abra os olhos como mulher e que você acorde na questão da sua fé. Porque nós falamos muito de fé, mas às vezes nós nem sabemos o que é fé. No capítulo 2 do livro de Tiago, Tiago identifica 3 tipos de fé:
a fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica. Como é a fé morta? A fé morta é aquela que eu creio que Deus, em tudo o que Deus diz, mas eu não preciso fazer. Não quero. Qual é o problema? Não sou obrigado. Ele diz, você vê que seu irmão está com frio, você tem um cobertor, mas você não dá. Você vê que seu irmão está com fome, você tem a comida, você não dá. Você crê que devia fazer? Creio, mas não vou fazer. Qual é o problema? Não estou devendo nada para ele. Isso é fé morta, porque a sua ação não demonstra aquilo que você crê. Você acreditou que ia ter hoje uma reunião aqui. E por isso é que você veio. Então, a sua ação prova que você creu. Se você não acreditasse, não teria vindo, com tanta coisa interessante para fazer na sua casa. Então, a fé morta é aquela que você crê, mas você não demonstra que creu. Os seus atos não testificam da sua fé. Fé demoníaca. Você tem um momento, lá em Marcos, no capítulo 1, em que os demônios testificam de Jesus. A Bíblia diz, no versículo 23 do capítulo 1 de Marcos, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha, demônio dando testemunho de quem é Jesus. Se nós olharmos aqui primeiro em Marcos, no capítulo 5, aquele homem, o gadareno, que ele tinha aquela legião de demônios, quando Jesus de longe mandou os demônios saíram, ele foi correndo e adorou Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Demônios sabem quem é Deus. Não existe um demônio que seja teu. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, que é o Santo de Deus, é o Todo-Poderoso, mas ele não faz a vontade dele. Então, essa é a fé demoníaca. Sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus Cristo, mas não se converte. Então, existe a fé demoníaca. E tem a fé dinâmica. É aquela, e quando o autor da carta, Tiago, fala da fé dinâmica, ele cita 2 exemplos. Ele cita Abraão e Raabe, a meretriz de Jericó. 2 pessoas antagônicas, diferentes e de épocas diferentes. Por que ele fala dessa fé dinâmica? Porque são 2 pessoas na Bíblia que expuseram a sua vida. A fé dinâmica é aquela que nos leva a agir fazendo o que Deus mandou e as consequências não são da minha conta. E se você morrer, não é da minha conta. E se não der certo, não é da minha conta. Eu só vou fazer o que Deus mandou. Porque você confia na fidelidade de Deus. Essa é a fé dinâmica. Então, nós precisamos crer que se nós nos rendemos a Jesus Cristo, é por um propósito que Deus tem na nossa vida. Então, você está aqui cumprindo mais um Dia Internacional da Mulher. O que é ser mulher na igreja do século 21? É ser filha de Deus da última hora. Filha de Deus do final dos tempos. Ora, se os últimos dias começaram no dia de Pentecostes, está escrito em Atos 2, nós estamos no finalzinho do finalzinho do finalzinho. E é neste final de tempo
que você é chamada com a mulher no reino de Deus. Portanto, minha irmã, abra os olhos para o seu papel como mulher, agora na igreja, em oração, em jejum, em vigília, com a mão estendida, coração aberto, com o coração no trono de Deus, conduzindo seus filhos, seu lar, toda a sua família para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.